Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje, ela será sobre o mercado das drogas e está dentro dessa discussão sobre ciências humanas e sociais aplicadas. Seguindo o nosso planejamento do bimestre, dialogando com o nosso currículo, a CBC, voltado para o terceiro ano, onde estamos falando sobre delinquência e criminalidade, trazemos mais um tópico que é o mercado das drogas. Pois para pensar, assim como os outros temas que envolvem o crime organizado, o tráfico e mais para frente as consequências das drogas e como o Estado se relaciona com essa dinâmica, nós precisamos abordar cada um de uma forma específica para depois construirmos a nossa reflexão no final. Na aula de hoje vamos identificar diversas formas de violência, física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos. Nesse sentido, precisamos entender que, ao falar das drogas, nós não podemos usar um discurso moralista apenas de condenação. Nós precisamos entendê-la, do que se trata, quais os impactos dela e o mercado que está por trás dela. Quando falamos em drogas, o que pensamos? Será que a gente pensa somente nas drogas ilícitas, aquelas que são anunciadas na televisão quando se fala no combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado? Ou também conseguimos pensar em outras drogas, por exemplo, as drogas que são chamadas lícitas, que são aquelas que são aceitas, que são vendidas, comercializadas em vários comércios sem criminalização. Por exemplo, as bebidas alcoólicas, o tabaco e até mesmo os medicamentos de farmácia, porque eles também são drogas, que no caso são chamados também de fármacos para diferenciar, porque a gente usa a palavra droga no sentido mais depreciativo. Mas pensando nas drogas, são todas essas substâncias que causam efeitos no organismo dos indivíduos. Então, causam alterações, seja no controle do próprio corpo, seja nos estados alterados de consciência, onde você perde a noção da realidade, por exemplo. E com isso, pensando nessas drogas, que outras imagens nós trazemos? Vamos pensar no crime, vamos pensar no tráfico, vamos pensar na pobreza e na consequência do uso dessas substâncias, que seria a morte. Por isso, nesse primeiro exercício de reflexão, o que pensamos, precisamos expor aquilo para desconstruir também algumas ideias. Para refletir, nós temos uma charge onde nós vemos uma droga sendo representada, que é o tabaco, onde existem representações do tipo apontando o dedo como algo condenatório, de reprovação, criminalização, que isso é errado, é proibido, que pode gerar câncer. E as outras drogas, por exemplo, o álcool, discutindo como, é isso aí, doutor, sociedade, autoridades, imprensa, vamos acabar com esse vagabundo. E, geralmente é aquele discurso que ouvimos quando se fala de um usuário de drogas, é vagabundo. E o outro, é verdade, vicia e mata. E quando a gente aponta uma droga e fala das consequências, dos males que ela causa, acabamos ignorando, por exemplo, o efeito de outras. E nesse sentido, daqui da charge que serve para pensar, essas drogas lícitas como o álcool, condenando o tabaco, porque ele causa câncer, por exemplo, mas no Brasil o maior causador de mortes é o álcool, porque pessoas sob efeito do álcool acabam se acidentando e provocando outras mortes também. Então, pensando também nas drogas de modo geral, o seu mercado e a violência.
Na nossa última aula, nós vimos que o tráfico ele gera um mercado, ou seja, que é financiado, então ele gera lucro. As pessoas geralmente corruptas que trabalham na ilegalidade, principalmente do tráfico de drogas, estão pensando no lucro, independente de questões morais. Existe o crime organizado que fica em torno dessa droga, porque a intenção é proteger o lucro também. Então, eles se armam, eles criam condições para proteger o mercado das drogas que sofre a repressão estatal. Então, são duas forças ali combatendo, uma para punir os usuários, o mercado das drogas, e o outro para garantir a sua venda. Mas, como vimos na nossa última aula sobre o tráfico, que ele atinge dimensões internacionais, onde chega a pessoas influentes, pessoas corruptas, precisamos entender que, no nosso cotidiano, as pessoas que são impactadas geralmente são pessoas pobres. Então, o tráfico ele também acontece em regiões mais periféricas, onde o Estado não garante serviços públicos de qualidade, por exemplo. E em situações onde falta emprego, onde falta saúde, onde a pessoa não tem um amparo dos seus direitos, um dos caminhos que acabam caindo, no caso, é o uso das drogas e ficam à mercê, por exemplo, de traficantes. Então, nós temos uma rede de corrupção, nós temos presas, vamos pensar assim, presas fáceis para esses traficantes, que é a população mais vulnerável. E quando o Estado resolve agir, ele acaba usando a sua força policial contra a população mais pobre. Então, aqui a gente vê uma rede de violência, mas que no combate a essa relação de violência, o Estado ele acaba olhando só para uma parcela da sociedade, como se um determinado segmento social ou um grupo étnico social remetesse ao crime, como se, por exemplo, a população negra tivesse a cor do crime diante da repressão policial. Na próxima aula, nós vamos discutir, por exemplo, sobre o uso das drogas no nosso corpo. Então, a gente vai ver que existe uma questão biológica que nos atinge, que traz impactos sociais. Nós precisamos entender as drogas como substâncias que causam efeitos no nosso corpo e que, por consequência, vai trazer consequências sociais. Se é algo que traz problema para o nosso corpo, precisamos refletir o seguinte. Então, ela deve ser tratada como um problema de saúde. Quando estamos doentes, quando usamos determinados medicamentos, nós vamos aos profissionais de saúde, por exemplo, médicos. E quando a gente faz algum controle de algum medicamento e é preciso trocar, porque às vezes está causando alguma dependência ou porque é um medicamento caro e a pessoa não tem condições de comprar, o médico, ou seja, aquele responsável, aquele profissional da saúde, acaba atendendo a pessoa e criando as condições para que essa pessoa fique bem. Por isso, a droga, o uso das drogas, o atendimento que se deve dar aos usuários de drogas, inclusive os usuários de drogas ilegais, deve ser uma questão de saúde, logo, de saúde pública. E não um problema que deve usar a repressão policial. Porque a arma não resolve problema no nosso corpo. Então, precisamos entender isso. Aí, quando a gente pensa nesse mercado de drogas, vamos entender o seguinte. Nós temos o tráfico, que está por trás dessas drogas ilícitas, mas também existe um mercado muito forte que regulamenta, que controla as drogas lícitas. Pois, se no Brasil um dos maiores causadores de mortes é o álcool, mas ele é uma droga lícita porque ele movimenta economicamente milhões de reais. E se pensarmos isso em restante do mundo, vai ser até bilhões. E
não se criminaliza, por exemplo, o uso do álcool. Podemos pensar também o uso indiscriminado de determinados medicamentos e as suas vendas nas farmácias, pois deveria também se pensar como um crime quando se incentiva o uso indiscriminado de determinados medicamentos, no caso, a automedicação. Então, nós vamos ter mercados, drogarias, o nome já fala que são drogarias, que incentivam as pessoas a comprar medicamentos. Então, incentivam a automedicação. E ali não existe uma repressão policial, porque isso ali também movimenta muito dinheiro e é controlado, é fiscalizado pelo Estado. Então, é algo que nós temos que pensar também. Quando esse dinheiro ele está sendo regulamentado por instituições estatais, por órgãos do poder público, acaba que não existe uma repressão. Mas quando o controle desse dinheiro não está sob controle do poder público, logo a repressão policial surge. Por exemplo, eu falo aqui a repressão policial porque é a instituição que representa a segurança pública. Se estivéssemos falando de uma outra situação, usaríamos outras instituições sociais. Para refletir, nós precisamos trazer algumas questões também. Leia os fragmentos a seguir. Os adolescentes são muito mais vítimas do que autores de crimes, o que contribui para a queda da expectativa de vida no Brasil, pois se existe um risco Brasil, este reside na violência da periferia das grandes e médias cidades. Dado impressionante é o de que 65% dos infratores vivem em família desorganizada, junto com a mãe abandonada pelo marido, que por vezes tem filhos de outras uniões, também desfeitas, e luta para dar sobrevivência à sua prole. Segunda afirmação, a maioridade penal deve ser reduzida, pois assim os menores de 18 deixariam de ser usados para a execução de crimes, como ocorre constantemente no Brasil, o que diminuiria a criminalidade. Devemos considerar que o jovem dos dias atuais amadurece precocemente devido às informações, às tecnologias e a todos os aparatos desenvolvidos para melhor adaptação do homem ao mundo. Assim, a legislação deveria se adequar a esse novo comportamento dos jovens, que é completamente diferente da época em que o Código Penal foi criado em 1940. A respeito dos argumentos sobre a redução da maioridade penal, assinale a afirmação correta. Aqui nós temos duas situações. A primeira mostra que esses jovens que acabam sendo submetidos a essa relação com as drogas, ao tráfico, eles estão sofrendo as consequências da sua realidade social. Então, as condições onde eles vivem, as condições que a sua família tem, as oportunidades de trabalho afetam, o acesso à educação, faz com que muitos jovens se tornem jovens infratores. Já o segundo texto, ele coloca uma realidade que ignora um olhar sobre a situação dos indivíduos. Apenas fala, esse jovem já tem idade para compreender que o que ele faz é errado. Então, por isso, tem que reduzir a maioridade penal. Então, é uma coisa mais rígida. Não quer saber das relações que o indivíduo tem, que ele constrói, por exemplo, as suas relações familiares, o meio onde ele vive e se o Estado está lá para atendê-lo ou não. É importante a gente pensar que a falta de amparo do Estado gera um problema, mas o Estado ele não procura uma solução, mas ele ataca o problema que foi causado por ele mesmo. Então a gente tem que problematizar isso, pois um problema de interesse público, ele deve ser pensado também pelo poder público e não apenas com a repressão, porque a gente vê que a consequência disso são prisões superlotadas, como vimos na nossa última aula. Voltando à questão, alternativa A.
Ambos os fragmentos afirmam que a punição pura e simples, com penas a serem adotadas e impostas aos menores, não gera a diminuição da violência no Brasil. B. O fragmento relaciona a violência praticada por menores com as precárias condições sociais e familiares dos moradores de áreas periféricas do Brasil. Aqui no caso está falando do fragmento 1, esqueci de destacar isso. C. Os fragmentos 1 e 2 discutem os aspectos jurídicos inerentes ao estabelecimento da idade mínima a partir do qual uma pessoa responde pela violação da lei penal na condição de adulto. Aqui no caso, onde fala da legislação, onde se reduz a maioridade penal, somente aconteceu no fragmento 2. D. O fragmento 2 condena a redução da maioridade penal como um recurso que aumentaria o aliciamento de jovens pelo crime organizado. Vimos que o fragmento 2 ele defende a redução, então ele não condena. Tanto o fragmento 1 quanto o 2 consideram a mudança do conceito de criança e de adolescente ao longo do tempo como elemento que legitima a atualização do Código Penal brasileiro. Somente o fragmento 2 que propõe repensar o Código Penal. Então, assim, a gente vê que a alternativa correta é o fragmento 1 relaciona a violência praticada por menores com as precárias condições sociais e familiares dos moradores de áreas periféricas do Brasil. Essa solução, ela representa inclusive um olhar da sociologia, que nós não podemos usar discursos de senso comum reduzindo todos os problemas a uma única solução, que é prender e encarcerar pessoas. Segunda questão, o Brasil é visto hoje como um país preparado para receber investimentos externos. No entanto, a violência, especialmente urbana, é vista com muita preocupação pelos investidores estrangeiros. Recentemente, o governo do estado do Rio de Janeiro, com apoio do governo federal, realizou um conjunto de operações para pacificar os pontos mais críticos da cidade maravilhosa. Aqui vemos que o poder público, o Estado, junto com as suas forças policiais, só age quando há um interesse econômico envolvido. Sobre este assunto, é correto afirmar que a violência no Rio de Janeiro está associada ao tráfico de drogas. B. A principal operação foi realizada no Morro do Borel, Complexo do Alemão, Cidade de Deus e Paraisópolis. O fragmento não cita onde foi, então a gente já descarta essa opção. C. A favela da Rocinha é hoje um lugar pacificado pela operação. Também não temos elementos para analisar isso. D. A violência concentra-se nos bairros de classe média e não nas favelas. A gente vê que as pacificações, inclusive a foto que vimos das forças policiais, ocorre em uma favela do Rio de Janeiro. Então, não é nos bairros de classe média. E a relação entre traficantes, polícia e população é de cordialidade. Se a gente vê que existe tensão entre os poderes, então não existe cordialidade. Então, é um cenário de guerra, onde pessoas estão morrendo o tempo todo por causa desse tráfico de drogas. Então, a alternativa correta, a violência no Rio de Janeiro, está associada ao tráfico de drogas. Isso pensando a nossa questão, porque em outras cidades do país também vamos ter o tráfico de drogas como esse agente que contribui para a violência no país. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre essas formas de violência focado no mercado das drogas. Precisamos desconstruir a ideia de que droga é somente as drogas ilícitas que são combatidas pelas forças policiais e que existem outras drogas e que também devemos olhar para elas como causadoras de problemas sociais. Por isso, sugiro vocês assistirem à próxima aula, onde vamos falar sobre o efeito das drogas no nosso corpo. Por isso, sugiro vocês a estudarem mais sobre o tema para terem mais argumentos e nos vemos na próxima aula. Obrigado.